Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando para você um comentário bíblico com todos os 27 livros do Novo Testamento. O Novo Testamento possui 4 evangelhos, um livro histórico eclesiástico, que é o livro de Atos, 21 epístolas e um livro profético, que também é epístola, o livro de Apocalipse, porque são cartas às 7 igrejas, não é? Nos evangelhos nós temos a manifestação de Cristo. No livro de Atos nós temos a propagação da obra de Cristo entre judeus e gentios. Nas cartas, nas epístolas, nós temos a explicação da obra de Cristo. E no Apocalipse, a consumação dessa obra maravilhosa de Jesus. Nós estamos nas cartas de Paulo. Essa carta de Efésios é considerada coroa das epístolas, não é? Paulo fala revelações, mistérios do Evangelho de Cristo, fala de nós vivermos e nos revestirmos de um novo homem, de atingirmos a estatura de varão perfeito, na segunda sessão, capítulo 4, 5 e 6, que é a parte prática, e nós vamos continuar no capítulo 5, onde Paulo vai continuar falando desse revestimento desse novo homem, como é que esse homem anda em amor, anda em mansidão, anda em longanimidade, não é? Suportam uns aos outros em amor, e Paulo vai continuar falando, e depois Paulo, por falar em amor, vai falar do amor que o marido deve ter pela esposa, da submissão da esposa. Enfim, Paulo fica bem prático e menciona outro mistério, esse relacionamento esposa, que também é um mistério como Cristo e a igreja. Então são mistérios do qual Paulo compartilha nessa epístola, não é? Uma epístola onde Paulo revela vários mistérios para nós, não é? Mistério, dispensação, tudo isso são palavras-chave que Paulo fala, né? Nós pois vamos falar mais sobre isso. Vamos lá, capítulo 5 é a continuação do capítulo 4, o capítulo 4 termina de uma forma bonita, que nós temos que tirar toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia seja tirada entre vós, e sejamos benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Aí ele diz, sede, pois, imitadores de Deus. Nós devemos imitar a Deus como filhos amados, não é? Nós temos um exemplo, um modelo, nosso próprio Pai, que é amoroso, amoroso com justos e injustos, né? Com os bons e maus. Deus faz vir seu sol sobre bons e maus, sobre justos e injustos. O Pai é bondoso, o Pai mostra amor, mostra benignidade, mostra misericórdia. Tudo isso nós encontramos nesse Deus maravilhoso que mostra esse amor. Deus é amor. E aí Paulo diz, andai em amor. Andai em amor. O cristão deve andar em amor, não é? Andar em amor. Nós encontramos essa palavra em amor diversas vezes na carta de Paulo aos Efésios, né? Por exemplo, Paulo diz em Efésios 1:4, nós fomos chamados para ser irrepreensíveis em amor. Depois, Efésios 3:17, ele diz que nós devemos estar fundados ou arraigados em amor. Depois, Efésios 4:15, ele diz que nós devemos falar a verdade em amor. Depois, Efésios 4:16, ele diz que nós devemos ser edificados ou edificando em amor. Depois, Efésios 5:2, ele diz que nós devemos andar em amor. Então, olha só, irrepreensíveis em amor, arraigados em amor, fundados em amor, falando a verdade em amor, edificando em amor e andando em amor. É importante que o crente ande em amor, como também Cristo vos amou. Qual é o modelo de amor que nós temos? O amor de Cristo, o sacrifício de Cristo. O Cristo se entregou por nós.
e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Cheiro suave, né? A oferta de Cristo, o sacrifício de Cristo subiu na presença de Deus, como subia aqueles sacrifícios que queimava e a fumaça subia e o Senhor cheirava o sacrifício. Aqui, o sacrifício de Cristo se entregando por nós foi oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Paulo vai dizer outras coisas que nós temos que eliminar desse homem velho. Ele diz, mas a prostituição, não é? Infelizmente, naquelas igrejas do primeiro século, havia muita prostituição. Graças a Deus hoje isso não existe mais, o povo é tudo moral, não é? Mas naquele tempo havia. E hoje, infelizmente, também há. Mas a prostituição, toda impureza e avareza, ou avareza, né? Impureza e avareza, o amor ao dinheiro, nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos, tá vendo? Tira essas coisas, malícia, ira, gritaria, prostituição, impureza, avareza, tantos pecados que nos cercam, né? Que às vezes nem são visíveis. Por exemplo, a avareza. Avareza é o amor ao dinheiro, a impureza, às vezes pensamentos impuros, não é? Nem se nomeia entre vós como convém a santos, nós temos que andar em santidade. O nova vida, novo homem, revestido de verdade, de santidade, de justiça. Temos que andar em santidade. Nem torpezas, palavras torpes, não é? Palavras feias, nem parvoices, nem chocarrices, nem malícia, essas coisas que não convêm, mas antes ações de graças. Tira do nosso meio, né? Que o Senhor tire do nosso meio toda torpeza, parvoices, chocarrices, não é? Que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Em Gálatas, Paulo já tinha dado uma lista de obras da carne sobre os que praticam tais coisas, não vão herdar o reino de Deus. Aqui em Efésios, a lista é menor. Ele diz o fornicador. O que é o pecado da fornicação? O pecado da fornicação é quando duas pessoas que não são casadas estão vivendo maritalmente, como se fossem casados. Isso é fornicação. Nem fornicador, nem impuro, avarento, que é o amor ao dinheiro, o qual é idólatra, não é? Porque idolatria, às vezes a gente pensa que é se curvar diante de uma imagem de escultura. Mas o amor ao dinheiro, que é o que muita gente tem, todos nós gostamos de dinheiro, não é? Por causa do que o dinheiro pode nos dar. Esse amor demasiadamente ao dinheiro, de acordo com Paulo, é idolatria. O qual é idólatra. O idólatra não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Em Gálatas, Paulo fala reino de Deus, mas aqui reino de Cristo e de Deus. O reino é de Cristo e é de Deus. O reino de Deus, não é? O reino de Cristo e de Deus. Aí ele diz, ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Paulo já tinha avisado de homens que com astúcia enganavam fraudulosamente, em Efésios 4,14, para que nós não sejamos meninos levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Agora no 5,6, ele diz, ninguém vos engane, com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós queremos ser filhos da obediência, não filhos da desobediência. Se é uma coisa que traz a ira, o juízo de Deus, o julgamento de Deus, é a desobediência. Nos filhos da desobediência, Moisés deixou de entrar na terra prometida porque desobedeceu a Deus no momento crucial. Saul perdeu um reino todo porque desobedeceu a Deus. Desobediência é um problema aos olhos de Deus, não é? E sobre os filhos da desobediência,
Portanto, não sejais seus companheiros. Cuidado, até que os filhos da desobediência, para ser um companheiro teu e te levar a desobedecer. Porque noutro tempo, antes de conhecer a Cristo, é isso que Paulo se refere no tempo, porque noutro tempo eras trevas. Vocês eram os trevas, não é? Imagine só, filhos das trevas, essa é a verdade. Filhos das trevas, eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Ó, Deus é amor, verso 2 diz andar em amor. Agora vai falar para nós andar na luz, como filhos da luz. Deus é luz, agora sois luz. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Nós somos luz no Senhor, andai como filhos da luz. O crente deve andar com o filho da luz. Quer dizer luz? Luz quer dizer pureza. Paulo já tinha dito para que se apartasse da impureza. Pureza. Luz também é símbolo de sabedoria, não é? Luz é símbolo de perfeição. Luz na Bíblia é símbolo de santidade. Então nós temos que andar em santidade, temos que andar em perfeição, temos que a nossa luz brilhar para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai Celestial. Temos que andar em pureza e temos que andar em sabedoria. Tudo isso é exemplo de luz. Nós somos filhos da luz, filhos de Deus. Deus é luz, não é? Deus é amor, Deus é luz. Temos que andar como filhos da luz, porque o fruto do Espírito, Paulo menciona em Gálatas, não é? 9 características do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, não é? Esses são o fruto do Espírito em Gálatas. Mas aqui em Efésios 5:9, ele diz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Então nós podemos acrescentar a lista que Paulo dá do fruto do Espírito em Gálatas 5:22, podemos acrescentar justiça e verdade, que lá não tem, né? Então seria amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, justiça e verdade, o fruto do Espírito, não é? Então a lista de 5:22 de Gálatas não está completa. Efésios 5:9, Paulo acrescenta justiça e verdade. Em Efésios 4:24, ele diz que o novo homem que é criado segundo Deus, anda em verdadeira justiça e santidade. Quer dizer, ele é verdadeiro, ele é justo, ele é santo, não é? Justiça e verdade, diversas coisas Paulo acrescenta. Esse é o fruto do Espírito. Aqui Paulo dá 3, 5, 9. Bondade, justiça e verdade. Em Gálatas 5:22 ele coloca 9. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Tudo que é agradável a Deus. O que é agradável ao Senhor? Obediência. O que é agradável a Deus? Andar em amor. O que é agradável a Deus? Sermos luz. Isso é agradável a Deus. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Tá vendo? Não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre Cristo e Belial. Paulo já tinha mencionado isso em 2 Coríntios. Mas antes condenai as obras das trevas, porque o que eles fazem em oculto, olha as coisas que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Se formos falar da impureza, das coisas que são feitas em oculto, até falar é torpeza, é torpe, não é? Paulo diz. Mas todas essas coisas se manifestam. Todas essas coisas se manifestam. Não há nada oculto que num dia não há de ser revelado. Todas essas coisas se manifestam
sendo condenadas pela luz. Quando a luz chega, as trevas vão embora. Que brilhe a luz de Cristo para que toda a treva da nossa vida saia, se manifesta, sendo condenados pela luz, porque a luz tudo manifesta. Que a luz de Cristo venha nas nossas vidas, tirando toda a treva do nosso coração, da mente, toda a impureza. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Será que alguns já estavam dormindo, precisavam despertar? Não é? Onde diz desperta, ó tu que dormes? Isaías, capítulo 60, verso 1, Paulo também já tinha dito em Romanos que é hora de despertar do sono. Não é? Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Que chamada para um levantar, para um acordar, porque Cristo está às portas, Cristo é quem esclarece. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Interessante, Paulo começou a falar nesse negócio de andar no capítulo 4. Ele diz, rogo, pois eu, preso Senhor, que andeis como é digno da vocação. Como é que é digno da vocação que fosse chamado? Toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Depois, o versículo 2, ele fala andai em amor. E agora, ele fala andai, não como nécios, não sem sensatez, né, na insensatez, mas como sábios. Temos que andar em sabedoria, sabendo que o tempo está próximo, não é? Ele vai dizer, ele manda despertar, manda andar com sabedoria. Por quê? Porque ele diz, porque o tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nos dias de Paulo eram dias maus e nos nossos não é diferente. Não é? Nós temos visto dias maus, a maldade, a crueldade do ser humano, é o pecado do ser humano cada vez mais exposto com a mídia, as coisas cada vez mais torpes que se fazem, remindo o tempo porque os dias são maus. Pelo que não sejais, de novo, insensatos. Ele diz, andai não como nécios, agora ele diz, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nós devemos perceber a vontade de Deus, procurar obedecer à vontade de Deus, não ser filhos da desobediência. Entendeis a vontade do Senhor. Vamos entender a vontade do Senhor? Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho. O vinho era uma bebida comum naquela época. Diz que naquela época o vinho era até melhor que a água. Muitas vezes a água, ela continha bactérias, se ela tirada de um poço, podia causar várias doenças, enfermidades na pessoa. A pessoa podia contrair uma bactéria, uma solitária na água. Então eles tomavam muito vinho. Mas alguns abusavam do vinho. Um pouco de vinho não era problema. Até Paulo fala a Timóteo, toma um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades de estômago, não bebe só água. Paulo chega a recomendar a Timóteo tomar vinho, mas um pouco. Não é? Ele diz em 1 Timóteo que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aí ele vai dar as características do bispo e diz que o bispo não pode ser dado a muito vinho. Um pouco não era prejudicial, o próprio Jesus transformou água em vinho. O problema era se embriagar, e o problema de muita gente que não pode tomar nem um pouco, porque ele não quer tomar um pouco, ele quer tomar, não quer tomar um cálice, ele quer tomar o garrafão todo. Então é melhor nem beber, ser sóbrios, sede sóbrios, Paulo diz. E aqui ele diz, entender a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho. Parece que o povo abusava do vinho. Não é? Em 1 Coríntios 11, Paulo diz que alguns se embriagavam na ceia. Imagine só, na ceia do Senhor alguns se embriagavam. E não vos embriagueis com vinho. Parece que embriaguez era um problema. Muita gente enchia a cara mesmo de vinho, ficava vermelho do vinho. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, não é? Depois de bêbados, cheios de vinho, iam contender.
E não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Alguns até ver o ser cheio do Espírito a compareis com a embriaguez do vinho, né? No dia de Pentecostes, quando eles foram cheios do Espírito, disseram, esses homens estão cheios de mosto. E Pedro disse, não estão embriagados, sendo a terceira hora do dia, não era ainda às 9 da manhã, como é que eles podiam estar, se bem que alguns passavam a noite bebendo, e principalmente na festa de Pentecostes, servia-se vinho, porque era a festa da colheita da uva. Então, eles pensaram que eles estavam embriagados. Paulo compara a embriaguez com o ser cheio do Espírito. Parecia que estava embriagado, parecia que balbuciavam palavras que ninguém entendia, né? Falavam em línguas. Paulo disse, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Tem até um livro que chama O Vinho Novo é Melhor, é o vinho de Cristo, que é o Espírito, a vida no Espírito. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Presta atenção, o verbo aqui está no imperativo, enchei-vos do Espírito. Isso quer dizer que eu e você podemos nos encher. Quem nos enche é o Senhor. Mas nós temos que buscar. Se nós não buscamos, o Senhor não vai encher a gente automaticamente. O Senhor não vai encher a gente só porque nós não queremos. Tem que ter vontade. Buscar a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é nos encher, mas precisa ver se a nossa vontade é ser cheio. Mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. E como é que o crente fica cheio do Espírito? Como é que ele faz isso? Verso 19 fala, falando entre vós com salmos. Né? Começa a louvar, começa a ler os salmos, começa a salmodiar, cantar ao Senhor, e você vai se encher do Espírito. Né? Davi, quando salmodiava, até dançava na presença de Deus. Foi criticado por uma de suas esposas, a filha de Saul, Mica, criticou o rei de Israel dançando. Ele pegou e falou, olha, você está aí aborrecida que Deus tirou o reino do seu pai e deu a mim? Aí Davi até evitou mais ter contato com essa mulher carnalona, né, cheia da carne. Então, falando entre vós com salmos, salmodiai, o grande salmista Davi, ficava cheio do Espírito, né? Tem até um corinho. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu canto como Davi. Eu canto como Davi. Eu danço como Davi, não é? O Espírito falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cheio do Espírito, louvando, cantando. Não é? O louvor traz a presença do Espírito. Quando Eliseu te queria profetizar, ele mandou trazer um tangedor. E conforme veio o tangedor louvando, Eliseu recebeu o Espírito e pegou e profetizou, não é? A vida cheia do Espírito vive com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Irmão, você não precisa ir para o culto para louvar o Senhor. Não é que você não vai para o culto, você deve ir para o culto, mas você pode começar o culto na sua casa. Muitas vezes eu estou caminho da igreja, eu já vou cantando no caminho, já vou louvando, já vou engrandecendo. Eu não preciso esperar chegar na igreja para louvar. Você pode ir louvando, cantando. Você pode acordar de manhã, colocar um hino e já louvar e cantar, salmodiar, engrandecer ao Senhor, ter um cântico novo nos seus lábios. Cada manhã se alegrar, porque esse é o dia que o Senhor Deus fez. Me alegrarei, me regozijarei nele. Um cântico falando, é assim que se enche do Espírito. Dando também sempre graças por tudo. Diversas vezes Paulo fala em tudo, dai graças, não é? Graça, a vida do crente deve ser uma vida de gratidão, não de murmuração, como alguns que só murmura, reclama do que não tem, em vez de agradecer a Deus o que tem. A vida do crente deve ser uma vida de gratidão. O homem e a mulher cheia do Espírito têm ações e graças para dar, dando sempre graças por tudo, pelo bom e pelo mal, por tudo que acontece ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Tem gente que só fala com Deus Pai para pedir em nome de Jesus, mas não é só pedir. Nós damos graças a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Alguns dizem que aqui a sujeição, porque a Bíblia depois vai falar da sujeição da mulher ao marido, mas a sujeição é mútua, também do marido, um ao outro, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O verso 21, se ele ainda é a continuação do verso do que Paulo está tratando, sujeição um ao outro no temor do Senhor, também mostra a nossa submissão ao Espírito. Mas também Paulo pode estar introduzindo o assunto dos deveres domésticos, do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. Não é? Quando Paulo diz sujeitamos uns aos outros, a sujeição é mútua, do marido e da esposa, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. No temor de Deus, por causa da palavra de Deus, por causa do que Deus manda. E o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Temor de Deus não é ter medo de Deus, mas é ter respeito, reverência pelas coisas de Deus, no temor de Deus. Aí Paulo diz, vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. Que sujeição maravilhosa. A esposa que vai sujeitar o marido, obedecer o marido como ela obedece a Cristo. Mas por que ela vai fazer isso? Porque a palavra manda. Porque é bom na casa ter um cabeça e não duas. Não existe uma ordem de autoridade. Não que muitas vezes a mulher é que manda mesmo, ela que governa a casa. Mas deve fazer em sujeição. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. Parece que em Éfeso as mulheres eram muito proeminentes, na Ásia. Algumas não queriam sujeitar. Graças a Deus, hoje elas estão todas sujeitas. Não é? Algumas também não querem. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Por que que a mulher deve se sujeitar? Paulo vai dizer, existe uma cadeia de comando. Porque o marido é a cabeça da mulher. O marido não é superior à mulher, mas ele é a cabeça. Ele deve ser o líder do seu lar, deve ser o líder da sua casa. Porque o marido é a cabeça da mulher. E a comparação aqui do marido é com Cristo. Como também Cristo é a cabeça da igreja. Não é a igreja que diz para Cristo o que ele tem que fazer, mas Cristo que diz para a igreja. Então, há uma cadeia de comandos entre Cristo e a igreja e entre o marido e a mulher, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte, Paulo vai dizer, de sorte, que assim como a igreja está sujeita a Cristo, né, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, a igreja sujeita a Cristo no temor do Senhor, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Em tudo. Tem mulher que só quer sujeitar aquilo que lhe agrada. Mas a Bíblia manda a mulher sujeitar em tudo. Mas não é só para a mulher que a Bíblia manda. Não é só para a mulher que a Bíblia fala. Ela também fala para maridos. Presta atenção. Vós, maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja. Para si. Tem marido que é a sujeição perfeita da mulher, não é? Mas só vai haver, nenhum marido pode exigir uma sujeição perfeita, apesar de a Bíblia mandar, se ele também não faz a parte dele. Qual é a parte dele? Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Se o marido realmente amar a esposa como Cristo amou a igreja sacrificialmente, fazendo o sacrifício, você acha que vai ter alguma mulher que vai ter alguma dificuldade de sujeição? Não. A mulher vai se sujeitar com alegria, porque o marido ama ela como Cristo amou a igreja. Muitas vezes eu converso com esposas, aconselho casais, a maior reclamação das mulheres é: meu marido não me ama. Ou se ama, não mostra o amor, não demonstra esse amor.
não é? O marido tem que demonstrar, a mulher quer ouvir que o marido ama, quer se sentir amada pelo marido, não é? E quando uma mulher se sente amada pelo marido como Cristo ama a igreja, a mulher não vai ter dificuldade de se sujeitar ao marido. Portanto, nenhum marido pode exigir sujeição perfeita de uma esposa se ele não ama a esposa como Cristo ama a igreja. Não é? Cristo é o cabeça da igreja. Tem marido que diz, minha mulher tem que me respeitar porque eu sou cabeça. Mas às vezes a cabeça é oca. Cabeça não tem o amor de Cristo. Cabeça é uma cabeça voada. Não é? Então quer que a mulher sujeite a ele? Seja cabeça. Seja de fato como Cristo. Ame a esposa como Cristo amou a igreja. Sacrifique-se por ela. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. O marido precisa se entregar pela esposa. Precisa se dar pela esposa. Aí a esposa não tem dificuldade em amar ou de se sujeitar ao marido que ama ela, como Cristo amou a igreja. Cristo se entregou para a igreja para santificar. Quem santifica a igreja é Cristo. Purificando-a, quem purifica a igreja é Cristo. Com a lavagem da água. Qual água está mencionando aqui? O batismo, não é? Quando nós entramos nas águas batismais, nossos pecados foram lavados. Não só pelo sangue de Jesus, mas pela água do batismo. Paulo menciona o batismo, um só batismo, em Efésios 4. Então, nós temos um só batismo, um só Senhor, uma só esperança, uma só fé, um só Espírito, um só corpo, pela lavagem da água. A água aqui é o batismo. E pela lavagem da água, pelo batismo, e pela palavra. A palavra limpa, a palavra purifica, a palavra nos transforma. João 15:3, Jesus diz, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Ir à igreja, ouvir a palavra de Deus, vai lavando os nossos pecados, vai nos alimentando, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Salmo 119, verso 9, é uma pergunta, como purificará o mancebo o seu caminho? Verso 10 responde, observando conforme a tua palavra. Verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Cristo santifica a igreja, Cristo purifica a igreja pela lavagem da água, a água batismal, a água do Espírito em nós. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. A presença do Espírito, esse rio de água viva. As águas batismais, a vida no Espírito é um rio de água viva, de água, pela lavagem de água e pela palavra. A palavra guarda, a palavra santifica, a palavra purifica, a palavra vivifica, a palavra fortalece, a palavra produz sabedoria, a palavra é poder, a palavra limpa, a palavra produz fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Palavra de Deus. O marido quer ser cabeça, tem que ser o cabeça na palavra de Deus na sua casa. Quantos maridos chegam para a esposa, vamos reunir, vamos ler a palavra, vamos estudar a palavra. Santifica a esposa pela palavra. Cristo, no caso, faz com a igreja, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Paulo aproveita o assunto do marido e transfere para a igreja. Por isso que Efésios é considerada a epístola, a coroa das epístolas, a epístola da igreja, para si mesmo apresentar. A igreja é santa, a igreja é pura, a igreja é gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santa e irrepreensível. Aí Paulo, depois de falar do que Cristo faz com a igreja, se você quer ver
Como é que o marido deve tratar? O marido deve prestar atenção como Cristo trata a igreja. A purifica, a santifica, toma conta dela. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como o seu próprio corpo. Você ama a si, você ama o seu corpo, você cuida dele, ame sua esposa assim. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Se alguém não ama a sua mulher, não ama a si mesmo. Eu costumo dizer a casais, o marido jamais vai ficar falando mal de sua mulher para os outros. Ele está falando mal de si mesmo. A esposa não deve falar mal do seu marido para os outros. Ela está falando mal de si mesmo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Nós devemos nos amar a nós mesmos. Os dois se tornam uma só carne. Falar mal da esposa é falar mal de si. A esposa fala mal do marido, fala mal de si. Quem ama a sua mulher assim, deve amar sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Quem é que se flagela a si mesmo? Nós cuidamos, nós lavamos o corpo, tratamos dele, damos de comer. Mesma coisa. Olha só, nunca ninguém aborreceu sua carne. Antes faz o que com a carne? A alimenta, a sustenta. Assim o marido deve alimentar sua esposa, alimentar os seus sentimentos, sustentá-la com os seus sentimentos. Não é só pôr comida dentro de casa, mas alimentar e sustentá-la. Como também o Senhor, a igreja. O Senhor cuida da igreja, o marido cuida da esposa. Paulo é tão sério nisso que diz que ninguém serve para o episcopado se não cuidar bem da sua casa. Como é que vai governar a igreja de Deus se não governa sua casa? Então esse relacionamento, marido e esposa, é importante. Ele mostra também o relacionamento entre Cristo e a igreja. Ele diz porque somos membros do seu corpo. Somos membros do corpo. Quando a gente fala de amar o próximo, tem gente que quer amar as pessoas que estão lá na África. Esquece de amar os da casa. Não adianta amar os que estão lá na África, na Índia, e não amar os seus. A pessoa mais próxima de você, sua esposa, seu marido, você dorme com ele à noite. Não é? Você não dorme com mais ninguém, dorme com ele. Com ele é o seu marido, ele é a sua esposa, nós somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma carne. Eles não são uma carne, eles não estão unidos. União começa em casa. Tem muitos lares que não há união, há desunião. A união verdadeira começa em casa. Uma igreja só será forte se os lares constituem essa igreja. Forem lares fortes, forem lares sólidos, onde há união, onde há amor, onde há paz no lar, então a igreja será dessa forma. Mas se o lar é uma bagunça, é uma briga, um para cá, um para lá, nem para comerem juntos se assentam, como é que será a igreja? Uma bagunça também. Uma nação só será forte se os lares que compõem essa nação forem lares fortes. Hoje, o que nós vemos? Mais de 50% de divórcios. Mais de 50%. Imagine só, de casais que casam, no primeiro ano já se divorciam. Briga no lar. Depois vai para a igreja fazer o quê? Conserta o teu lar primeiro. Conserta a tua casa. Não é? Acerta as coisas com a tua esposa, esposa com o marido. Vivam a vida em paz. E Paulo está falando, porque os dois são uma carne. Aí Paulo diz, grande é esse mistério. Mistério é uma coisa que Paulo começa lá no Efésios capítulo 1, logo no verso 9, ele diz, descobrindo o mistério da sua vontade. Mistério da vontade de Deus, está aqui revelado um dos mistérios. Depois, no capítulo 3, verso 4, ele diz, perceber e compreensão do mistério de Cristo. A igreja é o mistério de Cristo, não é? O mistério de Cristo é a igreja. Depois, no 3:9, ele fala da dispensação do mistério. A igreja multiforme, sabedoria de Deus. E agora em Efésios, capítulo 5, verso 32, grande
é esse mistério. Que mistério? Será que Paulo está falando do casamento? Sim, ele usou como exemplo. Ele mandou que os casais, a esposa submetesse ao marido, como a igreja a Cristo, o marido amasse a esposa. Mas ele está falando um mistério aqui. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Esse relacionamento de Cristo e a igreja. Cristo, cabeça, a igreja, o corpo. Cristo purificando, Cristo santificando, Cristo lavando a igreja pela água e pela palavra. Que mistério para apresentar a igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula. É Cristo quem age na igreja. E isso é um mistério, a união entre Cristo e a igreja. Isso é importante entender. Veja bem, tem gente que diz, eu gosto de Cristo, eu amo Jesus. E a igreja? A igreja eu não vou. A igreja eu não quero saber. Como é que pode amar a Cristo e não amar a igreja? Cristo e a igreja são um, não é? Tem gente que fala mal da igreja, está falando mal de Cristo, está murmurando contra Cristo. Cristo e a igreja é um. Cristo e a igreja, nós somos parte da igreja. Falar mal da igreja é falar mal de nós, como Paulo está falando. Esse é um mistério que muita gente não entende. Não, eu amo a Cristo, eu quero Cristo, mas não vou à igreja, não quero saber da igreja. A igreja está cheia de hipócritas. Está falando mal de Cristo. Cristo e a igreja é um. É isso que falta o entendimento em muita gente. Grande é esse mistério. Mas Paulo está dizendo, eu me refiro a Cristo e a igreja. Não tem como separar a igreja de Cristo, nem Cristo da igreja. Se nós fazemos isso, estamos fazendo um divórcio aqui, e Deus abomina o divórcio. Cristo e a igreja é um. Se você não ama a igreja, se você não ama a igreja, você não ama a Cristo. Entenda isso. Cristo e a igreja são um. Você tem que amar a igreja, você tem que ir à igreja, tem que ouvir a igreja, ouvir a palavra da igreja, porque Cristo e a igreja são um. Grande é esse mistério. Mas o Paulo disse a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. E a mulher reverencia o marido. Sujeição é reverenciar. Sujeição é dar honra ao marido. Sujeição não é que a mulher é uma escrava, mas ela tem respeito pelo marido. Ela reverencia o seu marido, o que muitas esposas hoje não querem fazer, se recusam a fazer, mas ela tem que reverenciar o seu marido, como a igreja a Cristo, não é? E a igreja e Cristo são um. Não fale mal da igreja, não faça como outro, que diz, foi convidar alguém para a igreja, eu não vou à igreja, porque a igreja está cheia de hipócrita. Não tem problema, sempre há lugar para mais um, pode vir, não é? Cristo e a igreja são um. Se você ama Cristo, você ama a igreja. Se você ama Cristo, você quer estar na igreja. Se você ama Cristo, você quer estar em comunhão com a igreja. Não tem como ser cristão em casa, não é? Alguém postou no Facebook, eu vou ser cristão em casa. Aí, normalmente alguém dá um like, né? Vou ser cristão em casa. Aí diz assim, Satanás e mais 7 demônios deu um like nesse post. Não é? Porque quando a casa é varrida, e aí volta o espírito imundo, e diz, né, tornarei para minha casa. Aí leva 7 piores. Né? Satanás e 7 demônios, 7 like para esse post. Não precisa ir à igreja. Tem gente falando mal da igreja. Tem gente criticando a igreja. Está falando mal de Cristo. Não entende que a igreja é Cristo é um. E que você é parte da igreja. E que nós somos o corpo de Cristo. E que Cristo é o cabeça. Efésios capítulo 5 é profundo. Isso, andar em amor, ser imitadores de Deus. Esse tema que Paulo menciona, e Cristo e a igreja, o marido, a esposa, é algo profundo e maravilhoso que nós encontramos na carta de Paulo aos Efésios. Muito bem, com isso, nós concluímos mais um capítulo, Efésios capítulo 5, dessa carta maravilhosa de Paulo. Quem esteve convosco,
pastor Eugênio Piacentini. Ajuda a divulgar o nosso canal, mande para os seus amigos, se esse estudo foi de bênção, se de repente algum casal aí precisa desse estudo, mande para eles. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém e amém. Deus vos abençoe. Amém.